Olá, pessoal! Bora mergulhar de cabeça na NBR 5410. Mas calma, a ideia aqui não é só decorar um monte de regra. A gente vai entender a lógica, o porquê por trás de cada prescrição. Afinal, essa norma é o alicerce, a linguagem fundamental de qualquer projeto elétrico seguro aqui no Brasil. Nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos entender por que essa norma é tão fundamental. Depois, onde ela se aplica e onde não se aplica. Aí, a gente entra no vocabulário básico, o dicionário que todo mundo da área precisa falar. Em seguida, a gente explora a filosofia por trás da proteção e, para fechar, um desafio para colocar o conhecimento à prova. Então, a pergunta que não quer calar, por que tanto alarde em cima da NBR 5410? Simples, porque ela é a linha que separa um trabalho de engenharia de uma gambiarra perigosa. Sem os princípios dela, a gente não está projetando, está só improvisando e contando com a sorte. Olha, essa frase do Guia da Eletricidade Moderna diz tudo. O objetivo da norma não é complicar a vida de ninguém, pelo contrário, é estabelecer um padrão mínimo para proteger o que realmente importa, as pessoas e os bens. É, no fundo, um grande acordo coletivo em nome da segurança. E se a gente for direto na fonte, lá na seção 1.1 da própria norma, tá lá, preto no branco. A base é um tripé. Primeiro, e mais importante, segurança de pessoas e animais. Segundo, garantir que a instalação funcione direitinho como foi projetada. E terceiro, conservar os bens, ou seja, evitar que um problema elétrico vire um incêndio ou danifique equipamentos. Ok, entendemos a importância, mas agora vem uma parte crucial. Onde é que essa norma manda? E tão importante quanto, onde é que ela não apita nada? Saber delimitar esse território é fundamental para não aplicar regra onde não deve. A regra de ouro é pensar assim: a NBR 5410 cuida da instalação do medidor para dentro. Uma casa, um shopping, uma fábrica, até um canteiro de obras. Tudo isso é o quintal dela. Agora, o poste da concessionária na rua, a iluminação da avenida, a parte elétrica de um avião ou de um navio, aí já são outros universos com outras normas específicas. E quando a gente pisa numa indústria, o jogo muda. O ambiente industrial é muito mais complexo. Como o grande mestre Mamed Filho sempre destaca, a NBR 5410 continua sendo o alicerce, a base da segurança. Mas a dinâmica de uma fábrica, com máquinas pesadas, motores partindo a todo instante, exige um planejamento muito mais aprofundado. O grande lance aqui é ter visão de futuro. Uma indústria nunca é estática. Hoje o layout é um, amanhã chega uma máquina nova e tudo muda. O projeto elétrico precisa nascer flexível, já prevendo futuras expansões. E o papel da NBR 5410 é garantir que essa flexibilidade não vire um risco, que a gente consiga crescer com segurança, sem improviso. Bom, para a gente conseguir aplicar a norma direito, a gente precisa primeiro falar a mesma língua. Os termos técnicos não são só para parecer inteligente, não. Eles são essenciais para que todo mundo, do engenheiro ao eletricista, saiba exatamente do que se está falando. Vamos decifrar os principais. Parte viva. Bom, o nome já diz quase tudo, né? É qualquer ponto do circuito que foi feito para ter tensão, para ter eletricidade passando em condições normais de funcionamento. Os contatos dentro da tomada, os barramentos lá no quadro, é onde a eletricidade deve e vai estar. Agora, massa. Pensa aí na carcaça de metal da máquina de lavar ou da geladeira. Ela é condutora, a gente pode encostar nela e, em teoria, nunca deveria dar choque. Mas, e se um fio lá dentro se solta e encosta nessa carcaça? Aí, ela vira um perigo, fica energizada. Essa carcaça é a massa. E olha só como esse esquema resolve o problema de forma genial. A gente pega a massa do equipamento e conecta ela no condutor de proteção, o famoso fio terra, o PE. Se acontecer uma falha e a massa ficar energizada, a corrente tem um caminho seguro para a terra. Isso provoca uma corrente bem alta que, na hora, desarma o disjuntor. Simples, mas salva vidas. O termo falta é o nome que a gente dá para o evento ruim. É o momento em que a isolação de um cabo falha, é o fio vivo encostando na massa, ou uma fase encostando em outra. A falta é o gatilho que transforma uma instalação normal em uma cena de perigo. E aqui, pessoal, atenção máxima. Confundir esses dois é um erro clássico. A sobrecarga é como um trânsito pesado numa rodovia. Tem carro demais porque ela aguenta, o asfalto esquenta, o motor dos carros sofre. A corrente está alta, mas ainda está fluindo pelo caminho certo. Já o curto-circuito, isso é uma batida de frente a 200 por hora. É uma corrente violentíssima, instantânea, que pega um atalho e causa uma destruição imediata.
Com o vocabulário afiado, a gente consegue finalmente entender a alma da norma. Lá na seção 4.1, a gente encontra a filosofia de proteção, que é toda construída em cima de 3 pilares, 3 grandes objetivos que garantem uma segurança completa. E são eles: proteção contra choques elétricos, que foca nas pessoas, proteção contra efeitos térmicos, que foca no patrimônio para evitar incêndios, e a proteção contra sobrecorrentes, que foca em proteger a própria instalação elétrica. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar é a defesa da vida. A lógica aqui é dupla. É tipo um plano A e um plano B. O plano A é a proteção básica. A gente isola ou cria barreiras para ninguém conseguir encostar onde tem eletricidade. O plano B é a proteção supletiva. Se o plano A falhar e uma massa ficar energizada, a gente garante que o circuito desligue tão rápido que não dê tempo de causar um acidente grave. O segundo pilar protege o patrimônio contra o fogo. A ideia é que a instalação elétrica não pode de jeito nenhum ser a causa de um incêndio. Isso significa controlar a temperatura dos fios e equipamentos e conter qualquer faísca ou arco elétrico. E claro, em uso normal, nada que a gente possa tocar pode ficar quente a ponto de queimar. E, finalmente, o terceiro pilar, a instalação protegendo a si mesma. Os cabos e os equipamentos precisam ser defendidos daquelas 2 ameaças que a gente viu: as sobrecargas que os aquecem e desgastam com o tempo e os curtos-circuitos que podem simplesmente rasgá-los ao meio com forças brutais e calor extremo. Muito bem, agora que a gente cobriu toda essa base conceitual, que tal um pequeno desafio para ver se o conhecimento realmente fixou? Preparei 3 perguntinhas rápidas baseadas no que a gente acabou de conversar. Vamos nessa? Primeira pergunta: o dispositivo DR fundamental na proteção contra choques. Numa casa comum, em quais circuitos a NBR 5410 diz que o uso dele é obrigatório, sem choro nem vela? Uma dica: pensem nos locais onde a gente encontra água e eletricidade bem pertinho uma da outra. Segundo desafio. Esse é um clássico de projeto. Todo mundo aprende que tem que separar circuito de luz e de tomada. Mas por quê? Por que a norma insiste nisso? Qual é a grande vantagem prática que essa separação traz no dia a dia? E a terceira, para fechar, essa é um pouquinho mais sutil. A gente já definiu massa, mas a norma fala também de elemento condutivo estranho. Os 2 são de metal, os 2 podem ser perigosos se forem energizados, mas qual é a diferença fundamental entre a carcaça de um motor e, por exemplo, uma viga de aço da estrutura do prédio? E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Dominar a NBR 5410 é muito mais do que só decorar regras para passar numa prova. É absorver uma filosofia de projeto, uma maneira de pensar que coloca a segurança e a robustez em primeiro lugar. A norma nos dá o mínimo, o alicerce. A excelência na engenharia vem de como usamos esses princípios com inteligência e visão. A pergunta final é: como esses conceitos vão transformar a maneira de projetar daqui para frente?